A pessoa está querendo saber se pode substituir a farinha de arroz branco pela integral no pão francês. Para saber se realmente essa substituição vai ser eficiente e vai trazer um resultado perfeito para o nosso pão francês. Olha só, a farinha de arroz branco ela é pobre em fibras e rica em carboidratos, em amido. O que isso significa para a minha massa do pão francês? Significa que eu tenho mais leveza nessa farinha. Eu tenho uma farinha mais leve quando eu uso um pão mais leve quando eu uso a farinha de arroz branco. Quando eu substituo toda a farinha de arroz branco por farinha de arroz integral, eu vou agregar muita fibra para essa massa, concorda? Quando eu agrego muita fibra, eu tenho que subir a hidratação, porque eu tenho que hidratar essa farinha, senão o pão vai ficar seco. Quando eu subo a hidratação, eu vou ter um grande problema nessa receita, que ela pode ficar pesada, tá? Eu aumento a quantidade de fibras, eu aumento a quantidade de líquidos da receita, e aí eu corro um grande risco do pão francês não ficar um pão francês. Ele vai ficar pesado, com a massa mais pesada, não vai desenvolver tanto dentro do forno, porque eu tenho muita fibra ali. O que eu recomendaria para você? Quer usar a farinha de arroz integral? Use, mas não na totalidade, tá? Pegue uma parte da farinha de arroz branco, metade que seja, e substitua por farinha de arroz integral. Mas na totalidade, a gente tem diferenças bem grandes no resultado final e talvez você não goste do resultado. Se você não se incomodar do seu pão francês não ficar assim um pão francês, né, com as características de um pão francês, você pode substituir tranquilamente, mas saiba que vai dar alteração no resultado final.